Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E recentemente aqui no canal, a gente falou daquela HQ, né, que trazia o universo lá dos filmes do Batman do Tim Burton de volta nas HQs. E aconteceu a mesma coisa com o Superman. Isso porque essa semana foi lançado o quadrinho Superman 78, que pelo título já dá pra saber que ele traz, né, o universo do Superman do Christopher Reeve de volta. É isso mesmo, essa HQ continua as aventuras lá daquele Superman clássico dos cinemas, que tinha aquela combinação lendária, né, que era do ator Christopher Reeve com o diretor Richard Donner. E de quebra essa HQ já inovou porque trouxe um vilão que nunca tinha aparecido nesses filmes antigos. E vamos ver tudinho que rolou nessa HQ depois da abertura. E galera, só antes de começar o assunto principal desse vídeo, né, aquele recadinho básico e bem importante de você deixar o seu bate-like e o seu bate-comentário nesse vídeo, que embora seja do Superman, continua sendo bate-like, então nos ajuda bastante. Coloca aqui o quanto que você gostava, né, dos filmes do Christopher Reeve e se tá empolgado, né, por esse universo continuar nessas HQs. Dado esse recado, a HQ Superman 78, então vai dar continuidade, né, àquele universo dos filmes que foram lançados naquela época. O que não dá pra saber exatamente é onde que a linha do tempo dessa HQ se encaixa naqueles filmes. A gente não sabe se ela se passa depois dos 4 filmes lá do Christopher Reeve ou só depois dos 2 primeiros, que é dirigido pelo Richard Donner. Mas o que a gente sabe com certeza é que todo o tom, né, as falas mais lúdicas daquele universo dos filmes vai estar aqui nessa HQ, que, né, é para dar continuidade àquele universo. Já dá para começar vendo essa capa lindíssima da primeira edição, homenageando aquele icônico pôster do Superman. Ali dá para ver os visuais dos atores do Lex e da Lois e a presença ilustre do Brainiac, que não tinha aparecido ainda nesses filmes. E depois dessa capa tem uma página inteira homenageando o diretor Richard Donner, que faleceu recentemente, e dedicando essa minissérie para ele. Nossa, antes mesmo de começar a história em si, eu já achei muito legal eles terem feito essa homenagem. Porque de fato, esse quadrinho, o herói Superman e todo o gênero, né, de super-heróis no cinema que a gente está tão acostumado hoje, eles devem muito ao filme do Superman do Richard Donner, que abriu as portas para todos esses grandes lançamentos. E o fato dele ter dado tão certo é importante realmente para que mais filmes de super-herói tenham sido feitos no futuro. Então assim, merecidíssima nessa homenagem, e agora sim, vamos começar a história. A história inicia há muito tempo atrás, quando Krypton estava entrando em colapso. Temos a narração do Jor-El falando com Kal-El, enquanto se despede do seu filho. Aliás, a nave e o visual dos pais estão idênticos aos do filme. A Lara pergunta se a nave do Kal partiu com segurança, e o Jor-El garante que sim. Enquanto o planeta explode, o Jor-El fala que o seu filho será o último kryptoniano. Só que perto dali, em sua nave, o Brainiac observava tudo, e ele comenta que essa era perigosa de Krypton chegou ao fim. E olha, eu gostei bastante dessas primeiras páginas dessa HQ, porque eles tentam recriar bastante a atmosfera daquela abertura do Superman 1, que tem lá aquele discurso do Jor-El, que é o Marlon Brando, que até o visual tá parecido ali, aquele discurso dele pro filho. E mano, eles pegaram até aquela nave em forma de cristal do bebê Kal-El, que eu acho que é a melhor de todas em qualquer interpretação do Superman. Até isso eles colocaram ali, né, que é aquela nave em forma de cristal. Agora voltamos para o presente, na cidade de Metrópolis, é claro. O Clark encontra sem querer com a Lois na rua, e da forma como os dois conversam aqui, a Lois ainda não sabe que o Clark é o Superman, que acontece no filme 2 do Christopher Reeve. Ela elogia o Clark como repórter, e nesse meio tempo, ele nota o batedor de carteiras e o impede com a sua visão de calor, derretendo as solas do tênis dele. E também, quando a Lois esquece a sua carteira, ele paga o café da manhã dela. A interação do Clark aqui com a Lois também tá muito parecida com a que os atores tinham, né, nos filmes lá do Richard Donner. E teve realmente aqui uma informação importante, né, que a Lois não sabia a identidade do Clark Kent. Esse quadrinho, então, talvez aconteça depois do filme 1, mas entre o 1 e o 2, provavelmente. E agora na história, nós vamos para o dia a dia do Planeta Diário. O editor do jornal, o Perry, tá descontente com as matérias do Clark, que só fica trazendo positividade, coisas alegres. O Jimmy Olsen até tenta defender o amigo, mas o Perry quer que o Clark se arrisque mais com as suas matérias. Ele até cita a Lois e diz que ela se arrisca nas reportagens, o que ganha um comentário reprovando isso do Clark. Mas o Perry quer nem saber disso. Só que quando ele diz que grandes matérias não caem do céu,
algo grande acaba realmente caindo do céu. Parecia uma bola de fogo roxa que veio diretamente do espaço, e ela causa uma grande explosão em Metrópolis. Mas o que poderia ser isso? O que caiu na cidade é um daqueles robôs controlados pelo Brainiac para fazer explorações pelos mundos do espaço. Ele começa a escanear tudo ao seu redor, e de forma ameaçadora, ele caracteriza os humanos como seres frágeis, e ainda por cima, formas de vida com pouca inteligência. Olha a audácia desse robô. Ele informa que começou a mandar dados para a nave-mãe. Então, temos a icônica cena do Clark abrindo a camisa, mostrando o S do Superman. E depois ainda tem esse quadro com outra pose icônica do Christopher Reeve como Superman. Caraca, aqui os artistas realmente quiseram nos acertar aqui com a nostalgia e a saudade que a gente tem desse Superman. Que essa pose aí do Superman voando aqui, ó, com o braço estendido aqui, tá imortalizada pelo Christopher Reeve, né? É linda demais e eu acho que aqui eles conseguiram botar uma sequência muito legal, né? Que é ele realmente tirando a camisa ali, mostrando o S e mostrando ele ali com o bracinho estendido, que isso é clássico do Christopher Reeve. As pessoas nas ruas começam a evacuar, enquanto a Lois e o Jimmy Olsen fazem o inverso. Ela grita pro Jimmy que não podemos ficar de costas para as boas histórias, mas sim de frente. Essa é a Lois Lane que a gente gosta de ver. O robô Brainiac continua causando destruição, e o Super vê que ele é a prova de balas. Então, ele chega atacando com a sua visão de calor, derrubando o vilão. A população começa a agradecer ao Super, e ele, óbvio, é todo cordial e já pergunta se tem alguém que está ferido. Contudo, quando ele dá as costas para o robô, ele desperta e o agarra, conseguindo tempo para tentar analisar que tipo de ser é o Superman. Pô, e é claro que realmente esse robô aí do Brainiac ficou confuso, né? Que antes ele tava ali só analisando os seres humanos normais, e aí chega esse Superman e claro que o Clark é diferente de todo mundo, né? O herói se desvencilha do robô e se apresenta dizendo que é o Superman, para em seguida o vilão emitir um raio estranho, dizendo que está fazendo análise de um possível kryptoniano. E maluco, o Super é jogado através de várias paredes com esse raio. O robô depois chega à conclusão, pelo resultado do seu golpe no alvo, que o Super é um kryptoniano de verdade. Ele enviou ondas de radiação solar e viu que a aptidão física do Superman aumentou. Em resposta a isso, o Clark desfere vários golpes poderosos, falando que foi um prazer conhecer o robô também. Já que, né, antes o herói até tentou se apresentar para esse vilão. E assim, realmente essa seria uma tirada clássica aí do Superman do Christopher Reeve. E bem, esses golpes poderosos que o Superman estava dando foi algo que até o robô queria, já que ele deu radiação solar para o Super ficar mais forte. Então ele até estava esperando esse resultado aí para quem sabe fazer mais análise por Brainiac. A cabeça do robô é arrancada, mas antes ele fala que enviou os últimos dados do Superman e termina alertando o Brainiac. O Super fica confuso com tudo aquilo, e quando pega a cabeça do robô, ele pergunta: o que é um Brainiac? A história então corta para os confins de uma galáxia, onde o planeta está próximo de explodir. Dentro de uma nave, uma parte de uma civilização é engarrafada, quando surge um alerta de emergência. O Brainiac verdadeiro aparece ali, e pede para saber que alerta é esse. A nave mostra que a presença de um kryptoniano foi confirmada. Ao saber disso, o vilão diz que a Terra está em perigo eminente por causa disso, e que esse último kryptoniano será coletado por Brainiac. E aqui é revelado o visual desse vilão nesse universo, e acaba essa primeira edição. E essa foi a primeira edição então da HQ Superman 78. E olha, eu já vou dizer o seguinte, hein? Entre essas HQs aí de universos voltando, né, de filmes que teve do Batman de 89 do Tim Burton e agora do Richard Donner, né, dos anos 70, eu acho que eu preferi, na verdade, essa HQ do Superman, o Batman que me perdoe. Assim, principalmente por causa, primeiro, da arte. Porque eu acho que essa arte que é feita pelos mesmos artistas lá que fazem aquela série do Batman de 66 nas HQs, ela conversa muito mais aqui com esse universo, como eu falei no começo lá, mais lúdico aí do Richard Donner. Então as ilustrações, as cores quentes aqui, tudo tá conversando com esses filmes, né, dos anos 70 do Superman. E não só isso também, como eu frisei em alguns momentos aqui do vídeo, eu acho que os diálogos eles também casaram muito, né, com o que a gente vê nos filmes antigos. A equipe criativa dessa HQ, ela conseguiu recapturar muito bem, né, a atmosfera, o espírito lá daqueles filmes. Mas são aqueles pequenos momentos, né, como a Lois conversando com o Clark ali na rua, todo desajeitado, ele pagando o café da manhã dela, ou ele ali no jornal, né, tomando bronca lá do Perry, que era algo que acontecia também. Então, assim, são esses pequenos detalhes aliado
a arte que eu acho que eles conseguiram recapturar muito bem, então toda aquela estética e todo o feeling, né, desses filmes dos anos 70 do Superman. E claro, também eu fiquei curioso para ver como é que vai ser o Brainiac então agora nesse universo. Mas galera, agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí dessa volta do universo, né, do Superman do Christopher Reeve. Vocês gostavam desses filmes? O que vocês estão mais esperando? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e também no clube de canais aqui no YouTube. E para todo mundo que já nos apoia, um abraço muito especial para vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.